bem, seguimos no nosso quinto módulo, agora falando de radiodermite, uma complicação bastante severa que pode também se tornar dose limitante, também pode tornar necessária a interrupção do tratamento oncológico. Então, fiquemos atentos a ela, tá? Aqui mostrando um artigo muito legal que a proposta é fazer 1 joule por ponto no comprimento de onda vermelha. Então, vamos pensar que é uma lesão na pele provocada pela radioterapia e que, portanto, tem indicação de fotobiomodulação, pois é uma lesão inflamatória. Pode se tornar infectada? Sim, dependendo do estágio, ela pode ser infectada, tá? Então, a gente precisa pensar que, na maioria das vezes, a gente vai fazer fotobiomodulação, mas em algumas situações, quando tiver sinais de infecção, a gente pode fazer PDT, tá certo? O resultado é excelente, a gente costuma fazer de 1 a 2 joules por ponto para cicatrização, tá? Então, é uma toxicidade cutânea relacionada à radioterapia, um conjunto de reações que decorre da destruição das células basais do epitélio e é provocado pela radiação ionizante. Dói muito e pode levar à interrupção do tratamento, tá? Então, começa com eritema, pode fazer essa hiperpigmentação da pele, e aí começa uma descamação, faz as casquinhas, certo? Na sequência, pode fazer uma descamação úmida, então é como se brotasse água, né? E começa a ficar com aquele aspecto úmido, e isso já está doendo bastante, a sintomatologia até aumenta. Com isso, é a exposição da derme, faz exudato, ulceração e pode até necrosar o tecido. Então, pessoal, é bastante limitante, é muito dolorido e nós precisamos ficar muito atentos, tá? A gente acompanha o paciente, sempre verifica se está começando a ficar mais aquecido e fazer a fotobiomodulação para manejo dessa complicação é muito importante para não deixá-la chegar no estágio de gravidade. Quando a gente tem associação, por exemplo, da radioterapia com o Erbitux, com cetuximab, por exemplo, a gente tem uma exacerbação tanto da mucosite e uma mucosite mais precoce e que dura mais, assim como da radiodermite. A gente tem uma radiodermite exacerbada e que persiste por mais tempo, principalmente pacientes mais idosos, né, que têm a pele já bastante fina, tá certo? Então, pode começar fazendo esse escurecimento da pele, mas aqui você já percebe que está eritematosa, né? Então, essa pele já tem que ser tratada, tem que ser cuidada, né? E a gente vai fazer a laser terapia, 1 a 2 joules por ponto, certo? Em toda a região. E aí a gente pode chegar a ter essa situação de úlceras e até exudato, tá? Então, aqui, se eu tiver uma úlcera ou fica como se fosse a pseudomembrana mesmo da mucosite, mas aqui na pele, né? Então, aqui elas vão acabar se formando crostas, tá certo? Então, nós vamos irradiar cada uma dessas lesões, né? Para essa indicação, é melhor você utilizar, claro, pessoal, ou 2 lasers, se você não tiver um cluster, né? Mas, se você tiver um cluster de LEDs ou de lasers, isso pode ser muito melhor, tá? Aqui eu estou usando 2 equipamentos até de marcas distintas, ó, um da MM Optics, um da DMC, porque eu tinha, na época, um de cada, então eu usava os 2 ao mesmo tempo, com a distância de 1 centímetro entre eles, né, e a gente tem uma boa ação nesse caso, com 2 joules por ponto no vermelho, tá? Então, irradiando em todas essas lesões, né? Então, você pode utilizar com 1 centímetro entre eles, que você vai fazer certinho a irradiação que precisa, né, dando essa distância, tá? E, claro, sempre evitar áreas tumorais e a área da tireoide, que a gente não deve estimular, né? Então, vamos pensar nessa paciente, uma paciente em radioquimioterapia, de cabeça e pescoço, está com sonda já devido à cisplatina, que ela tem muita náusea, e começou a fazer agora uma radiodermite, né? Vamos pensar no protocolo laser para ela? Então, em relação ao diagnóstico diferencial, né, aqui mostrando todos os nossos checklists,
Quando a gente pensa no diagnóstico diferencial, pessoal, claro, a única coisa que eu vou diferenciar ali, onde irradiar, é radiodermite, e se eu tiver a lesão tumoral, eu não vou irradiar. Então, a lesão tumoral, se for um linfonodo metastático, como que é o checklist do linfonodo metastático? Ele é endurecido, fixo e indolor, tá? Então, onde a gente tiver o linfonodo metastático, a gente não vai irradiar. Em todo o restante, a gente vai fazer a fotobiomodulação ou, se necessário, PDT. Então, no caso dela, baixa ou alta potência. Nesse caso, pessoal, se a gente utilizar a alta potência, vai ser só daquela forma que a gente vai usar o espaçador para fazer efeito de baixa potência, tá? Então, não tem indicação aqui de alta potência sem ser com efeito de fotobiomodulação. Então, a gente quer baixa potência, nem que a gente tem que baixar a potência do de alta com o afastador, mas a gente quer um efeito de baixa potência, tá certo? E terapia. Nesse caso dela, eu tenho úlcera? Não tenho. Então, vou fazer fotobiomodulação. LED ou laser? Se eu tiver um cluster de LEDs, ok, certo? Agora, se eu só tiver um LED, é melhor usar o laser, né? Então, eu não preciso de uma área muito profunda, mas eu tenho áreas maiores. Então, se eu tiver um cluster, é melhor, tá? Não tenho, vou com laser de baixa potência. Comprimento de onda para cicatrização, vermelho, né? Então, ali eu usaria o vermelho, tá? E localização anatômica, extraoral, né? Então, fazendo o checklist da abordagem terapêutica. Nesse caso dela, tá bem localizado, tá leve, então eu vou com terapia local. Gravidade, muito inicial, muito localizada, terapia local. Número de sítios ativos, é pouca região atingida. Então, eu vou fazer onde é o campo de radiação somente, né? Então, terapia vai ser onde vai ser o campo de radiação. Então, eu vou fazer terapia local. Agora, estado geral do paciente. Ah, ela tá bem, tá indo bem. A radiodermite sob controle. Ok, vamos com o local. Dor e recorrência. A recorrência vai ser em relação à radioterapia. Então, aqui, pessoal, por enquanto, do jeito que ela está, eu pensaria em terapia local. Quando eu pensaria em entrar com antibiótico? Quando essa paciente desenvolver algum sinal de infecção. E se ficar mais grave, se ficar com mais região exposta e tiver infecção, eu vou ter que entrar com antibiótico também, tá? Mas é isso tudo em contato com o médico, né? Principalmente no caso da radiodermite, que a gente está falando de lesões cervicais, tá? Muitas vezes ele que vai fazer essa prescrição, inclusive dos medicamentos, né? E dos cremes, tá? Energia. Bom, eu quero reparo tecidual. É muito superficial, é na pele, mas é superficial. Então, eu posso usar energias menores, né? Mesmo sendo na pele, eu posso usar energias menores. Eu não vou precisar de 3, 4 joules, como se eu quiser uma penetração para tratar a mucosite na orofaringe ali extraoral. Não, né? Aqui pensando na pele de crianças, eu vou usar dose e energias menores, na pele de adultos, energias maiores, tá? Localização anatômica. É uma área fina? Depende, se for uma pessoa mais idosa, vai ser uma área mais fina. Se for uma pessoa mais jovem, né, um adulto, por exemplo. Então, os dois extremos, crianças e idosos, acabam tendo a pele mais fininha. Se for o adulto, ali no meio termo, vai ter uma pele um pouco mais espessa, né, e às vezes eu preciso aumentar um pouquinho a energia, tá? Aguda, né, então vou fazer uma energia menor. Profundidade, é mais rasa? É, então eu posso fazer uma energia menor, né? E o modo de aplicação? Em contato, sempre em contato, sempre que possível. Então, aqui, pessoal, eu vou ficar de 1 a 2 joules, né? E a resposta clínica é que vai me determinar o número de sessões. Como eu vou estar assistindo o paciente diariamente, por causa até da mucosite,
né, que esse paciente está fazendo prevenção, eu vou acompanhando. O que acontece na radiodermite é que começou a aparecer algum sintoma e algum sinal de eritema, eu já começo a fazer a fotobiomodulação, tá? E muitas vezes, no dia seguinte, se eu, diante desse início muito precoce, eu começar a agir, no dia seguinte, pessoal, o paciente às vezes já respondeu e não tem mais nada. Então, eu vou monitorando, né? Eu não costumo fazer prevenção para a radiodermite em todos os pacientes, porque tem alguns que não desenvolvem. Então, eu vou observando muito de perto. Começou qualquer sinalzinho, qualquer sintoma ou sinal, eu já vou fazer protocolo, tá? E eu vou monitorando. Então, às vezes, não é toda sessão que eu vou precisar fazer. Precificação. Bom, como eu vou fazer isso se eu já estou fazendo protocolo de mucosite? Eu vou acrescentar um valor, né? Então, geralmente, quando eu começo a fazer protocolo de radiodermite associado ao protocolo de mucosite, o paciente vai saber. Ele vai ser informado antes disso. Olha, nós vamos começar com o protocolo de fotobiomodulação. Se por acaso a gente perceber que precisa fazer em outras áreas, por exemplo, se começar também a acontecer radiodermite, nós teremos um incremento nesse valor. Então, ele já está preparado para isso, tá? Então, aqui eu vou precisar fazer um valor maior de sessão, tá? Porque eu vou demorar mais tempo, né? Porque agora eu vou incluir a cervical. Principalmente se você tiver laser e for fazer de maneira individual, seu tempo vai elevar bastante, tá? Então, a gente vai fazer agora, por exemplo, às vezes um laser intraoral, um cluster de LEDs ou de lasers extraorais, né? Então, eu preciso aumentar e precificar um pouco melhor, tá bom? Então, aqui a minha sessão será um pouco mais cara, tá? Então, vejam, eu usei aqui um cluster de LEDs, que é o M-Light, né? E fiz 2 joules por ponto, né, no laser vermelho. Perfeito. Então, quando eu falo num cluster, né, 2 joules por ponto, eu estou me referindo a toda esse acrílico aqui como um ponto. Vocês lembram disso das nossas aulas, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, um ponto aqui, um ponto mais central e um ponto mais inferior. 3 pontos desse lado, apliquei 2 joules por ponto, mas sempre pensando que cada um desses LEDs, que a gente tem 3 aqui, estará emitindo 2 joules, né? E aí a gente teve uma boa resposta, tá? Se essa paciente, pessoal, então não evoluiu, ó, veja que aqui não tá eritematoso, né? E vai fazer essa descamação, mas fez uma descamação seca, sem dor, sem analgesia, tá? Então, a gente continuou fazendo aqui, ó, né, somente fazendo a fotobiomodulação, não partimos para a terapia fotodinâmica, tá? Mesma coisa nesse paciente, ó, começou um leve eritema, aqui eu estou usando um cluster de lasers, aqui é o Vênus, né? Começou um leve eritema, eu já estou fazendo os pontos aqui, tá? Então, ó, estou fazendo 3 pontos, um mais acima, um bem central e um mais abaixo, tá? Não vou irradiar a tireoide e vou passar para o outro lado. Veja aqui a marquinha da máscara da radioterapia, tá vendo? Ele acabou de fazer a radioterapia, né? Então, a gente sempre fala para o paciente fazer a radioterapia e depois ir fazer o laser. E aí ele ainda vai estar sem nenhum produto na pele, não se esqueça disso, tá? Aqui eu fiz até mudei a posição do cluster aqui para não pegar na tireoide, né? E para pegar aquele trígono carotídeo, tá certo? Então, vejam, fazendo os 3 pontos aqui. Vejam esse outro caso aqui. Esse é de uma senhora, é um caso da minha querida aluna e amiga e colega, doutora Elaci Machado, certo? E ela me enviou, ela atende muitos pacientes oncológicos também, no SUS, então tem casos bastante graves também, tá? Pessoal, esse caso é um caso de radiodermite infectada, ela já recebeu assim. Então, aqui, se eu fosse usar o protocolo Oncomais, o checklist, eu faria PDT, né? E foi o que ela fez, tá? Então, ela fez ali o azul de metilena e deixou o tempo de pré-irradiação e fez a irradiação com laser vermelho, tá? Então, teve uma recuperação excelente, né? Então, a radiodermite é bem desafiadora e o protocolo
oncolaser pode ajudar muito, né? Quando a gente tiver infecção, PDT, quando a gente não tiver infecção, fotobiomodulação. Energias menores, porque eu estou falando de uma pele, se possível, cluster de LEDs, de lasers, para você fazer uma irradiação extraoral, e de uma área mais ampla, né? Precificação mais adequada, maior, porque eu estou fazendo uma área extensa, certo? E também vou fazer mais ou menos sessões de acordo com a resposta do paciente. Combinado? Então, radiodermite é outro protocolo que tem muito efeito positivo no manejo do paciente oncológico. Não deixem de utilizar. Combinado? Na próxima aula, vamos falar de disgeusia, alteração de paladar. Temos no paciente oncológico? Temos, tanto induzida por quimioterapia, por terapia-alvo, por imunoterapia, como pela radioterapia na região de cabeça e pescoço, onde ela pode ser até muito pior. Tá certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Continue anotando.